Bom, eu sou Daniele Câmara e o Bem Falar trata justamente de trazer reflexões, contribuições dentro do campo da fonoaudiologia e da comunicação para que a gente possa ter uma comunicação mais fluida, mais leve, mais assertiva e que traga mais felicidade para a gente. E aí quando a gente pensa assim, me comunico bem? Aí a reflexão que eu trago é a comunicação com o outro, ela é consequência da comunicação que o indivíduo efetua consigo mesmo. Então, não adianta eu achar assim, me ensina estratégias sobre como me comunicar bem com o outro, se eu não tenho autoconhecimento, eu não percebo como a minha fala chega até o outro. Como é que estão meus pensamentos, meus sentimentos, como é que está essa bagunça aqui dentro. Então é muito importante, um bom comunicador é uma pessoa que tem clareza. Ele tem clareza sobre si, sobre o que ele deseja, o que ele pensa e que mensagem que ele quer transmitir. E aí quando a gente pensa em assertividade, o que vem à mente? Nessa imagem a gente tem uma flecha, um direcionamento. Então normalmente a gente pensa em objetividade, a gente pensa em rapidez, fluidez. Então, de modo geral, assertividade não é falar tudo de uma vez só, ou detalhes demais. É falar pouco, mas não tão pouco que não será compreendido. Então, é essa dose que a gente tem de perceber, primeiro, que meu objetivo tem que estar em primeiro lugar. Eu apresentar o que eu preciso, a minha ideia em primeiro plano. Depois eu vou enriquecendo com informações conforme o outro, ou a plateia, ou o interlocutor, tenha condições de absorver e assimilar. Então, e a gente tem que perceber também o feedback do outro. Se ele está receptivo, se ele não está receptivo, se ele está buscando mais informações, aí a gente vai acrescentando. Se ele estiver indisponível naquele momento, a gente encerra a fala e aguarda um momento mais oportuno para complementar. A Gislaine Izquierdo, uma psicóloga, ela fala que quando uma pessoa não se comporta assertivamente, ela tende a desenvolver comportamentos passivos ou agressivos perante determinadas situações e pessoas. Então a gente tem que ter clareza. Todos nós somos em algum momento mais assertivos, mais passivos, mais agressivos, dependendo do contexto, dependendo do outro. Então nessa balança aí a gente tem que observar qual é o estilo de comunicação que é predominante. Será que eu tenho lançado mão de estratégias mais agressivas? Por conta da minha criação, da minha história anterior? Será que eu aprendi a ser uma pessoa mais passiva, engolir sapos, não me posicionar por conta de ter sido ensinada assim? Então vale essa reflexão e vale a gente entender também que a gente tem todos os estilos dentro de nós. Mas aí a gente vai, de repente, a ideia é que a gente possa usar mais assertividade, mais leveza e mais efetividade na comunicação. Aqui eu apresento um quadro falando da comunicação agressiva. Como é que é a fala? Em linhas gerais, aqui um exemplo. Você deve estar de brincadeira com a minha cara, né? Você tá maluco? Não necessariamente a fala agressiva é uma fala de gritos. Às vezes é uma fala, você deve estar de brincadeira com a minha cara, pode ser meio passivo-agressivo, a ironia muitas vezes é agressiva, mas a pessoa tem um tom de enfrentamento, uma voz alta, uma fala rápida, uma postura mais intimidatória. A característica da pessoa agressiva é que nunca é ela, é sempre o outro. Ela tá com aquele dedinho apontado assim, querendo encontrar um culpado, um responsável. Já esse segundo exemplo, tem uma pessoa dizendo assim, então, sabe, tô assim, precisando de algum tipo de ajuda. Nesse segundo exemplo, a pessoa não deixa claro como ela está se sentindo, qual o tipo de ajuda que ela precisa. Então, nesse modelo, a gente tem um modelo passivo, onde a pessoa não consegue trazer clareza para a sua necessidade. E aí, quais são as características de fala? A pessoa usa muito assim, talvez, deixa para depois, não se aborreça. Uma característica, ela não quer conflito, não quer atrapalhar. E a postura, normalmente, um olhar para baixo, uma voz baixa, umas mãos meio retorcidas. Claro que essa é uma classificação didática, mas para trazer um pouco de luz sobre esse tema.
Nesse terceiro exemplo, a gente já tem um diálogo com outras características. Então, a pessoa diz: tenho que entregar um relatório. Me ajuda a discutir esses tópicos para que eu possa fazer isso mais rapidamente? Então, o que a gente observa aqui? Primeiro, o objetivo. Eu preciso entregar um relatório. Então, essa é a mensagem que vem inicialmente. Depois, ela pede ajuda para a colega, me ajuda a discutir esses tópicos para que eu possa fazer isso mais rapidamente. Então, ela traz clareza do que ela precisa e ela diz o tempo que ela precisa, de certo modo. Porque eu posso dizer assim, vamos combinar de organizar uma festa no mês que vem? Quer dizer, qual é o prazo para a festa? Qual é o prazo para esse relatório? Qual é o prazo para a entrega do documento? É importante que a gente deixe isso claro para o interlocutor. A Sheryl Sandberg, ela fala da assertividade generosa. Ela é CEO do Facebook e ela diz assim: demonstre interesse, olhe nos olhos, direcione o tronco para o outro, faça uma expressão facial suave e um tom de voz menos impositivo. Quer dizer, isso seria uma forma de aumentar essa conexão com o ouvinte, com o seu parceiro. E aí, a comunicação assertiva, como é que a gente poderia descrevê-la em linhas gerais? É uma fala que a gente usa muito: eu sinto, eu penso. Essa pessoa inclui o grupo, inclui o outro. Como podemos resolver isso? Como característica, ela respeita a si e ao outro. Ela ouve opinião, mas diz o que pensa. Então, esse equilíbrio. Eu ouço e digo o que penso. Eu não ouço e tenho medo, vergonha de me posicionar. E a postura? Como é que é a postura corporal? Essa pessoa faz um contato ocular, ela tem uma voz compatível, uma fala fluida, as mãos mais soltas. Então, esse equilíbrio da assertividade é um equilíbrio entre volume de conteúdo que a gente apresenta, percepção do outro, falar muito de si, como se sente, como observa, como pensa. E aí a chance da gente de ser ouvido, a chance da gente ser considerado é muito maior. E aí é importante trazer esse tópico: como lidamos com o não? Porque muitas vezes a gente deixa de ser assertivo por medo de falar e de receber o não. E vamos combinar, não é fácil mesmo não, né? Então, eu trouxe algumas estratégias, alguns sabotadores para a gente pensar: então é isso que acontece, que me impede de ser mais assertivo. Então, lidar com o não está intrínseco, relacionado na nossa capacidade de sermos mais assertivos. E aí, quais poderiam ser as interpretações e os sabotadores? Primeira situação: não custa nada, né? Poxa, quebra meu galho só dessa vez. É alguém que não gosta de ouvir o não e fica tentando te persuadir. Outra situação é quando a pessoa tá com uma necessidade de agradar, tá com medo do julgamento, então ela fala assim: é melhor eu ir nessa festa, é melhor eu comprar um presente, né? Depois eu posso ter problemas. Situações em que a gente, por medo do julgamento, acaba dizendo sim quando a gente quer dizer não. Outro sabotador é quando a gente quer evitar problemas e também tem uma necessidade de reconhecimento e elogios. Por exemplo, é a última vez que eu me meto nessa furada. Então a pessoa vai contrariada, mas porque ela quer mostrar que é uma pessoa legal, ela quer se sentir reconhecida. Essas reflexões não trazem julgamento. A ideia não é julgar quem fala, mas é trazer consciência para que a gente perceba: realmente eu tô nesse momento escolhendo me relacionar com a pessoa e aí eu engulo meu não. Em outro momento eu posso escolher: não, eu preciso cuidar de mim, das minhas necessidades. Aí eu digo meu não para poder me sentir mais livre, mais tranquilo, mais feliz. Tá? Outra situação é quando a gente fala assim buscando soluções rápidas, quer se livrar. Então, eu mereço esse doce porque eu trabalho muito. Então a gente diz um sim quando a gente poderia dizer um não para alguma coisa que a gente não está querendo. Por exemplo, comer um doce, está querendo reduzir doce na alimentação. Ou então assim, eu vou comprar esse carro, só se vive uma vez. Então a gente acaba falando sims para a vida, para projetos que às vezes a gente fala um sim para uma recompensa rápida, ao invés de aguardar recompensas mais longas. Por exemplo, emagrecer ou juntar dinheiro para fazer uma compra melhor, dar conta de um projeto, né, planejado. Então esses são sabotadores
que podem estar ali. A gente tem que perceber no nosso dia a dia o que a gente está usando e por que a gente está precisando ainda de usar esses recursos na nossa comunicação. E existe uma diferença do não negativo e do não positivo. No não negativo, eu demonstro pouca abertura para experimentação. Ah, você quer comer comida japonesa? Você quer provar alguma coisa nova? Não! É assim, aquele não que não abre para uma reflexão. E o não positivo é aquele que acontece quando a gente sabe o que quer. E aí a gente diz não ao acessório para focar no que importa. Por exemplo, quando eu digo não para uma pizza, porque eu vou fazer uma competição e eu preciso estar com determinado peso ou com uma determinada condição física. Então eu digo não para aquilo que não é tão relevante e aí eu foco na minha meta. Esse é um não positivo, é um não que traz crescimento. E aí eu trago reflexões, assim, foco é saber dizer não. E na nossa cultura dizer não é desconfortável e nos sentimos culpados. Isso é uma coisa muito do brasileiro, tem a ver com crenças que a gente vai estabelecendo ao longo da vida. Então a gente pensa que tem que ser bonzinho. O europeu, de um modo geral, tem mais facilidade de dizer o não, porque ele tem outra interpretação sobre isso. Não assim, meu Deus, que culpa, eu deveria ser mais simpática, eu deveria ser mais flexível, tá? E outra questão é, se a pessoa não respeita a sua necessidade de criar limites, por que que os outros vão respeitar? Quer dizer, quando eu estou dizendo sim para alguma coisa que eu gostaria de dizer não, eu estou ensinando para o outro que ele pode fazer isso comigo. Então assim, me empresta um dinheiro. Não custa nada, poxa, vou levar um monte de amigo para jantar na sua casa. Puxa vida, você é legal. Então assim, cabe à pessoa também ir estabelecendo essas fronteiras e cuidando desses limites, para que o outro compreenda, isso é educativo, para que ele compreenda que isso é importante pra gente. Quando a gente diz não ao pedido, a gente diz não ao pedido e não à pessoa. Isso é outra coisa que confunde muito. Você fala assim, me empresta um dinheiro, ou poxa, manter um relacionamento que você não quer, tem uma série de exemplos. A gente está falando não para aquele pedido. Não, nesse momento eu não posso emprestar dinheiro, não faz parte dos meus planos, ou não é uma coisa que eu concorde em fazer. Mas você não está falando não para a pessoa. E essa é uma interpretação que a gente faz que gera essa saia justa, esse desconforto, porque a gente entende que o não é para nós. E na verdade o não é para aquele pedido. E a escassez de possibilidades gera um sim submisso. Então assim, se eu não consigo vislumbrar possibilidades, eu acabo dizendo sim, porque é o que temos para hoje. Então ok, eu vou comer essa comida mesmo que eu não quero, porque eu não tenho condição de jantar num lugar melhor. Ou então eu vou dizer sim para essa roupa que tá ok, mais ou menos, mas não era o vestido ainda que eu queria, porque eu tô com escassez de possibilidades. Eu acabo tendo um sim submisso, fraco, que não atende o meu chamado do coração, né? Que não faz não traz uma alegria, né, mais genuína. E aí, compreendendo sobre assertividade, a gente pensando em estratégias sobre como ser mais assertivo e a importância do não, eu quero falar sobre como dar um feedback assertivo e eficaz, algumas dicas para apoiá-los nesse sentido. Então, primeiro, basear em fatos com sugestões para melhoria. Então, se eu tenho um parceiro, um companheiro, um funcionário que chega atrasado, eu posso dizer, olha, esse mês é o 3º atraso consecutivo que você tem. Então, você está se baseando em fatos, não tem julgamento, o que está acontecendo. Mas, assim, é possível a gente fazer algum arranjo para melhorar a sua pontualidade no trabalho? Então, a gente está se baseando em fatos. E aí, contra fatos, não há argumentos. Segunda dica, variar o canal de comunicação. Então, se é num ambiente profissional, por exemplo, se eu costumo usar, eu posso usar um memorando, eu posso chamar para uma conversa, eu posso fazer um mapinha desenhando possibilidades. Olha, se isso, um esquema visual. Se isso acontece, a consequência é essa. Se isso acontece, a consequência é essa. Isso pode ajudar, dependendo do contexto, a trazer mais esclarecimento para que o outro entenda onde está a questão. Evitar termos como seu desempenho foi péssimo. Evitar o mais. Você é um ótimo funcionário, mas
porque a pessoa sempre entende que depois do mais, lá vem aquela parte mais espinhosa. Prefiro, portanto, prefira falar com autenticidade, mas de forma que não entre julgamentos, que não entre acusações, esteja sempre aberto a ouvir. Porque o ideal é fazer uma pergunta, dizer, olha, isso aconteceu 3 atrasos esse mês, tá acontecendo alguma coisa? Porque aí você gera abertura e fica mais fácil para o outro se posicionar. Ao invés de dizer assim não dá, não é possível, você está sempre se atrasando, vamos ter que tomar uma providência. E aí o outro, se eventualmente tinha intenção de pedir ajuda ou esclarecer o que está acontecendo, ele desiste, né? Na hora do feedback, o ouvinte e o líder devem ter uma postura aberta. Porque não adianta só eu vou dar um feedback para um colega, então eu tô aberta, eu estudei comunicação não violenta, eu tô preparada para isso, mas se o outro não estiver. Então a gente precisa ter cuidado e de preferência os dois estarem abertos. O feedback a gente fala que nunca é ruim. Um feedback é sempre um feedback. Ele pode ser feito de maneira pouco cuidadosa. Então a pessoa pode falar com agressividade e aí sim a gente vai sentir como uma coisa negativa. Mas o feedback em si ele é neutro. O que a gente tem é que rever esses conceitos, né? Ele seria neutro, a gente tem que ter uma abertura de ouvir. E se o outro puder dar também sugestões ou junto comigo chegar numa sugestão de melhoria, aí é legal, é aquele feedback que é bem sucedido, onde se chega a alguma solução, tá? E tem uma pergunta que é bem importante de fazer. É assim, tem algo que eu como líder possa fazer? Porque aí você chega junto a uma solução, né? Tem algo que possa ser feito, tem algo que você possa fazer para melhorar? Então, é um convite para essa conversa. Eu quero falar sobre conversas difíceis, né? Pra gente ser assertivo no momento de uma conversa difícil. Como é que a gente pode lançar mão? Porque uma coisa é, eu vou comprar um carro, então eu vou ser assertivo. Eu vou negociar valores, eu posso ter feito uma pesquisa de mercado. Agora, e aí eu ser assertivo. Agora, como ser assertivo com o nosso marido, com a nossa esposa, com o nosso chefe? Porque são ambientes que são mais delicados, então a gente chama isso de conversas difíceis. São conversas que têm um peso emocional maior. Então são aquelas conversas que a gente entra um pouco inseguro, mais tenso, que não é leve. Então, dicas assim no geral para a gente se preparar para esses momentos. Falar de algum assunto antigo da família, alguma coisa que vai gerar desconforto. Fale calmamente. Uma coisa muito legal é a gente fazer um exercício mental, fazer um ensaio mental de uma forma de abordagem, porque isso de alguma forma vai trazer para você uma clareza sobre como, não, desse jeito eu acho que ele vai escutar melhor se eu falar dessa forma. Então faça um ensaio mental, é super importante. Faça perguntas se você estiver falando para confirmar se a pessoa entendeu. Não é assim, entendeu? Porque aí a pessoa pode entender que você tá achando que ela não tá compreendendo. Mas assim, quando eu falo isso pra você, como que você se sente? Isso é uma forma de confirmar. Chega pra mim que esse assunto é difícil pra você. Aí você pensa, ela entendeu. Ou então assim, eu tô entendendo que a questão financeira tá difícil pra você. Ok, ela tá entendendo. É uma forma de ver se vocês estão na mesma página, sabe? Outra coisa que é importante quando a gente vai ter uma conversa difícil é tirar o elefante da sala. Encara que você deve tratar daquilo. Então, por exemplo, não adianta a gente ficar empurrando 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, porque o elefante está na sala. E a gente precisa liberar esse espaço. Então, tem conversas que têm que ser resolvidas, têm que acontecer. E é muito importante tratar o outro como adulto. A gente cuidar para não ficar assim tratando o outro como menos inteligente ou menos maduro, porque isso pode também causar uma falta de conexão da outra parte. E aí tem 3 perguntas que são boas pra gente fazer antes de iniciar uma conversa difícil. Você pode imaginar qual é? Vamos lá. Primeira. Tenho abertura para escutar o que é importante para o outro?
Será que naquele momento que eu vou falar ou que eu vou ouvir, eu tô no momento de abertura, de escuta? Ou eu tô super preocupada, super nervosa, tô no meio de um problema, será que é o melhor momento para falar daquilo? A outra é, tenho clareza sobre as minhas necessidades? Quer dizer, quando eu vou falar sobre resolver uma herança ou resolver sobre um trabalho que não foi bem sucedido, eu preciso tratar daquele assunto, qual é a minha necessidade quando eu fiz aquela escolha, por exemplo, de abrir mão da herança, ou brigar pela herança, por exemplo, ou querer justificar por que eu não fiz no prazo um trabalho, não consegui cumprir. O que aconteceu? Naquele momento eu cuidei de uma necessidade de descanso, por exemplo. Eu não tinha condições naquele momento de ir além. Então eu cuidei de uma necessidade minha importante de descanso e posterguei para o dia seguinte a entrega. É isso? Então traga essa necessidade para a roda. Então fale sobre ela, porque o outro já vai entender que você não foi, eu fiz isso porque eu não estava afim, displicente, que é a forma como o outro interpreta. Ele entende que você tá nem aí, e aí gera raiva, né? E a outra reflexão é, qual o meu objetivo com essa conversa? Isso é super importante, porque às vezes a pessoa vai, porque ela quer passar limpo a conversa, mas ela quer meio ganhar da outra pessoa. Não, isso não vai ficar assim. E não pensa assim que vai falar o que quer. Não, o meu objetivo é trazer clareza. O meu objetivo é melhorar um relacionamento que para mim é importante. Então, a partir dessa clareza do objetivo que você tem, também melhora esse ambiente aí da conversa. Sim, lembretes, cuidado com claro. Claro, né? Eu sabia que isso ia acontecer, isso é óbvio, porque isso traz uma sensação. Claro que tudo depende do contexto, tudo depende de como você diz, mas quando a gente fala com esse tom mais assim, um pouco mais debochado, ou um pouco assim, você não, é óbvio, né? Você não está entendendo. Então isso pode trazer raiva para quem está conversando com a gente. E evitar o sempre e o nunca. Você sempre se atrasa. Você nunca faz nada pra mim. E a gente sabe que não é verdade. Não existe o nunca. Sempre tem, sempre eu falando sempre aqui, né? Então, a gente tem momentos que sim, momentos que não, mas são palavrinhas que a gente chama de palavrinhas que a gente evita para melhorar esse fluxo aí de conversa, de entendimento. E aí eu deixo essa mensagem para vocês, que a boa comunicação ela possa te conduzir a relacionamentos mais felizes, porque afinal de contas é isso que a gente deseja. A gente deseja que a gente tenha uma vida mais leve, uma vida sem tanto ruído. Já tem tanto ruído no mundo, né? Então, a partir do cuidado com a comunicação, a gente pode ter experiências melhores nos nossos relacionamentos e com isso mais felicidade. Obrigada.